Vamos dar início às sessões. Vou apresentar o primeiro orador desta sessão, que será o Dr. Didier Mugabe, que em 10 minutos nos vai falar da pesquisa lusófona e impacto na resposta do HIV. O Dr. Didier Mugabe é licenciado em Medicina Geral pela Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, é mestre em Saúde Pública pela Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, e trabalhou na área da HIV por mais de 5 anos, com foco na implementação, avaliação e intervenções baseadas na comunidade. Ele foi supervisor de uma intervenção combinada de prevenção do HIV, cobrindo uma população de cerca de 100 habitantes em Chokwe, na província de Gaza, e é atualmente o coordenador da plataforma de HIV no Observatório Nacional de Saúde, do Instituto Nacional de Saúde, e está envolvido em outros estudos, incluindo HIV, tuberculose e Covid. Sua área de interesse inclui o desenho, avaliação e programação e programas de saúde, ciência de implementação e informações estratégicas. Por favor, Dr. Didier, tem a palavra. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero felicitar os organizadores deste simpósio, a EIS Education Fund e Doctors with Africa, e agradecer pelo convite para falar do impacto de pesquisa na resposta ao HIV no contexto lusófono, especificamente em Moçambique. Então, eu vou falar em linhas gerais da contribuição da pesquisa e monitoria e avaliação no combate ao HIV em Moçambique, dentro de um contexto de resposta internacional. Depois de 40 anos de epidemia, HIV continua sendo um problema de saúde pública. Infelizmente, as novas infecções ainda andam aos milhões por ano e as mortes aos centenas de milhares, principalmente na região subsaariana, com mais de 70% de pessoas vivendo com HIV e cerca de metade de novas infecções e mortes relacionadas ao HIV. Todavia, a última década foi caracterizada por avanços significativos na redução de novas infecções em 30% e redução de quase metade das mortes por HIV, sobretudo devido à expansão e acesso ao TARV. Em Moçambique, esse progresso é visível, como podem visualizar no gráfico à direita. O gráfico de barras abaixo ilustra o progresso em direção ao controle, com 8, 13 e 17% de gaps para alcançar as metas 90, 90, 90, respectivamente. Em termos de impacto ou contribuição de pesquisa na luta contra o HIV, não há dúvidas que a ciência como ferramenta tenha contribuído substancialmente, ou até diria tenha mudado o curso natural da doença em termos de compreensão da doença, produção de medicamentos, o TARV, na prevenção e outros aspectos que modulam a transmissão, incluindo aspectos socioculturais e comportamentais. Existem vários exemplos que podem ser trazidos para ilustrar a contribuição da pesquisa na luta contra o HIV, mas gostaria de trazer um exemplo de 3 estudos mais recentes, provavelmente já conhecido por todos, que mudaram a forma como vemos e abordamos o HIV nos últimos 10 anos e que, de certa forma, influenciaram a Agenda 2030 e a Declaração Política da UNAIDS com vista ao controle de HIV como um problema de saúde pública até 2030. Os 2 estudos à esquerda, mais conhecidos como Temprano e STAT, respectivamente, publicados em 2015, trouxeram evidências de que o início do TARV o mais cedo possível estava associado a benefícios enormes ao paciente, como redução da morbidade e mortalidade relacionados ao HIV. Por outro lado, evidências de que pacientes expostos ao HIV em TARV e com supressão viral não transmitiam o vírus aos seus parceiros, no estudo à direita, vieram mostrar benefícios do TARV do ponto de vista de saúde pública, e daí o conceito indetetável intransmissível, o que levou a um aumento de expectativas no controle da epidemia. Um exemplo mais próximo de nós foi a intervenção e pesquisa realizada em Tete entre 2008 e 2010, que ilustrou que mais de 90% dos pacientes incluídos nos grupos de apoio e adesão comunitária, conhecidos como GAG, permaneciam ativos 12 meses depois. Essa evidência levou à adoção da intervenção GAG como a estratégia nacional de retenção dos pacientes e mais tarde foi adotada por outros países. Um outro exemplo da contribuição de pesquisa na luta contra o HIV, feito por investigadores moçambicanos, mostrou que a coinfecção HIV e HTLV
cursava com níveis de CD4 altos, apesar dos mesmos pacientes apresentarem cargas virais também altos, o que poderia atrasar o início do TARV nesses pacientes, uma vez que o início do tratamento na altura era condicionado a níveis de CD4 350 na altura. Portanto, a luta contra o HIV em Moçambique enquadra-se num contexto de resposta tanto nacional, assim como internacional, e reflete a evolução do conhecimento e evidência científica sobre a própria doença, desde a primeira descrição da síndrome de imunodeficiência adquirida, nos anos 80, a primeira droga para o tratamento de HIV em 87, o teste rápido em 92 e critérios de início de tratamento que foram mudando ao longo do tempo, até a atualidade, em que avançamos em direção ao controle e eliminação. Além de pesquisa primária, a informação colhida de forma rotineira em contexto de implementação de programas a vários níveis, tanto nacional, provincial, distrital, assim como ao nível do paciente, podem contribuir na geração de evidências, permitindo um fluxo contínuo ou feedback de informação para os implementadores, permitindo aprender em tempo real sobre o impacto ou o resultado dos programas. Um exemplo disso é o Observatório Nacional de Saúde, ou ONS, uma plataforma virtual criada para analisar e triangular informação produzida na área de saúde em Moçambique e informar tanto ao público, assim como para a tomada de decisões. A plataforma de HIV, uma das várias plataformas temáticas do ONS, realiza este mandato através da análise secundária de dados sobre HIV ou relacionados. Um dos exemplos de triangulação de dados é o boletim analítico no canto superior esquerdo, em que descrevemos a utilidade do uso de métodos de triangulação usando várias fontes de informação para estimar o risco de transmissão de HIV ao nível distrital, como podem visualizar na tabela e no mapa ao centro. Neste boletim, o risco de transmissão foi estimado com base em indicadores de 3 domínios: o domínio epidemiológico, programático e comportamental. No boletim sobre cobertura de carga viral, no canto inferior esquerdo, mapeamos a cobertura de expressão viral por distrito, mostrando regiões do país com maior número de pacientes sem supressão viral, região norte, como podem visualizar no mapa em verde. Outros boletins e relatórios produzidos com base em triangulação e análise secundária ilustrados à direita podem ser acessados no website do ONS no final da apresentação. Este slide é só para ilustrar que há muita informação produzida na área de HIV em Moçambique, desde inquéritos a dados rotineiros de pacientes, com grande potencial para a geração de evidência. Em termos de desafios, infelizmente há poucos investigadores nacionais a publicar em revistas indexadas, há limitada capacidade de análise de dados e redação de artigos científicos e observa-se limitada colaboração entre investigadores e instituições de investigação. Ainda observa-se também limitado financiamento na área de pesquisa, limitada capacidade e informação para competir a fontes de financiamento no ambiente internacional e altos custos de publicação em revistas indexadas, altos para os investigadores nacionais. Olhando para a análise de dados existentes ou no contexto de avaliação e monitoria, constata-se limitada padronização na colheita de dados. Geralmente a informação colhida é difícil de triangular, analisar ou interpretar, e há uma limitada qualidade de dados. Geralmente há muitos indicadores com falta de informação e outros dados são colhidos já agregados, o que dificulta a análise a posterior. Olhando para o futuro, podemos concordar que pesquisa é fundamental para o combate e controle do HIV. Portanto, é importante investir na capacitação de investigadores nacionais, principalmente em metodologia, análise e redação de artigos com padrões internacionais, incluindo a redação de grants. Investir de forma estratégica para o uso de informação produzida e incentivar colaboração entre investigadores e instituições. Relativamente à análise de dados existentes ou de rotina, é importante harmonizar os padrões de colheita de informação para permitir triangulação, investir na qualidade de dados escolhidos para evitar perda de recursos e energia, considerar centros de dados que agreguem várias fontes de dados diferentes e permitam a migração para Big Data e potencialmente estudos de padrões mais complexos. E, finalmente,
considerar ferramentas como inteligência artificial que permitam otimização, eficácia na interpretação e manuseio de dados. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Dr. Didier, por esta belíssima, esclarecedora apresentação. Nos próximos 15 minutos, falarei de como o Centro de Investigação em Saúde da Manhissa implementa, desenha e dissemina os seus resultados de pesquisa. Nos próximos 15 minutos, apresentarei as experiências do Centro de Investigação em Saúde da Manhissa sobre como desenha, implementa e dissemina as suas atividades de pesquisa. O Centro de Investigação em Saúde da Manhissa foi criado no ano de 1996 pelos governos de Moçambique e da Espanha. E no ano de 2008, como forma de garantir sustentabilidade do CISM, os governos de Moçambique e da Espanha criaram a Fundação Manhissa, que é uma entidade privada de utilidade pública e sem fins lucrativos. O Centro de Investigação em Saúde da Manhissa tem como missão fomentar e realizar investigação biomédica em áreas prioritárias de saúde para promover e salvaguardar a saúde das populações mais vulneráveis. As atividades de pesquisa seguem uma abordagem geral que se inicia com a geração de conhecimento através de estudos descritivos, com a geração de conhecimento por meio de pesquisas de intervenção, tendo como meta fazer recomendações aos fazedores de políticas de saúde com vista a melhorar a saúde das populações mais vulneráveis. Evidentemente que essas atividades de pesquisa devem estar sempre alinhadas àquelas que são as prioridades de saúde no país e a nível internacional. Indo direto para aquele que é o objetivo desta apresentação, que é o de compartilharmos as experiências do CISM quanto ao desenho, implementação e disseminação de um trabalho de pesquisa, usaremos como exemplo a área de pesquisa da HIV do CISM e o trabalho de pesquisa denominado TESFAM, que foi realizado pelo Centro de Investigação em Saúde da Manhissa no período de 2014 a 2015. Dizer que o desenho, implementação e a disseminação de um projeto de pesquisa, assim como de seus resultados, passa por vários passos que nós aqui resumimos em 5 que consideramos essenciais e talvez os mais didáticos para os objetivos desta sessão, que são a pesquisa deve estar alinhada àquelas que são as prioridades de saúde, deve haver envolvimento das autoridades de saúde e parceiros-chaves, é necessário a existência de condições estruturais e materiais, é importante o envolvimento comunitário e é importante que exista um plano de disseminação de resultados. Em relação à pesquisa estar alinhada às prioridades de saúde, vou de forma rápida resumir a história do HIV em Moçambique e explicar como é que o HIV passou a ser prioridade do governo de Moçambique e, consequentemente, prioridade de pesquisa no Centro de Investigação em Saúde da Manhissa. O primeiro caso de HIV-Sida em Moçambique foi registrado em 1986. O ritmo da prevalência aumentou drasticamente depois de acordos de paz no ano de 1992, como resultado do aumento da mobilidade populacional. De modo que, por volta do ano 1999, existiam no país um pouco mais de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV e SIDA. E foi nessa altura que o governo de Moçambique reconheceu o HIV como uma prioridade de saúde e formulou o Plano Estratégico Nacional de Combate ao SIDA, o PN 2000-2002, que consistia em intensificar a resposta à epidemia através de parcerias entre o governo de Moçambique e a sociedade civil. E foi no âmbito desta parceria e também no âmbito daquela que é a missão do centro, que é de fomentar e realizar investigação biomédica em áreas prioritárias de saúde, que se inicia no ano de 2002,
as primeiras atividades de pesquisa no Centro de Investigação em Saúde da Manhissa, focalizando-se em 3 principais linhas de pesquisa, que são a epidemiologia e doença e monitoria da doença, as co-infecções e a saúde materno-infantil. Entre 2012 e 2013, o governo de Moçambique lança um plano de aceleração da resposta ao HIV-Sida com vista a pôr fim à ocorrência de novas infecções por HIV e intensificar esforços para eliminar o HIV e Sida em Moçambique. É nessa linha que o CISME, junto com seus parceiros, desenham o estudo TESFAN, que vai ser exemplo de caso nesta apresentação, que tinha como objetivo aumentar o nível de testagem e o nível de ligação e retenção aos cuidados de saúde, avaliando 3 modelos de aconselhamento e testagem, que foram o aconselhamento e testagem de forma voluntária, o aconselhamento e testagem iniciado pelo provedor e o aconselhamento e testagem na comunidade. O primeiro ano do estudo consistiu no aconselhamento e testagem de forma massiva, com o recrutamento de novos casos de HIV, e depois a fase seguinte, que foi a de avaliação, de ligação e retenção, por um período de cerca de 18 a 24 meses, com intervenções de visitas domiciliárias para a recuperação de abandonos. A realização destas atividades de aconselhamento e testagem, não só nas unidades sanitárias, assim como na comunidade, não teria sido fácil de implementar se não tivesse havido envolvimento das autoridades de saúde, não só locais como autoridades centrais, assim como envolvimento de parceiros-chave, principalmente aqueles que estão a realizar atividades com os mesmos objetivos ou de forma similar. O envolvimento das autoridades de saúde foi importante, pois, por um lado, permitiu garantir que o aconselhamento e testagem fossem realizados seguindo aquelas que são as guias nacionais, mas também, neste envolvimento das autoridades de saúde, aproveitou-se para consciencializar as autoridades de saúde que haveria necessidade de se replanificarem aquilo que seriam os recursos do distrito para os anos seguintes, como resultado do aumento da demanda. Um aumento exponencial do número de novos diagnósticos implicaria um aumento das necessidades em medicamentos e exames laboratoriais, assim como um aumento, como uma necessidade de provedores de saúde. Portanto, era importante que as autoridades de saúde tivessem isso em mente para garantir que nos anos seguintes a qualidade assistencial estivesse mantida. O envolvimento dos parceiros-chave é importante, pois permite a partilha de experiência, a partilha de recursos e evita a duplicidade de esforços. Como disse anteriormente, este estudo implicou o aumento da demanda ao nível das unidades sanitárias, e apesar de ter havido uma prévia replanificação das necessidades do distrito, é necessário ter em mente que em países de baixa renda como Moçambique, os recursos nunca são necessários, de modo que no desenho de um trabalho de pesquisa, os investigadores devem incluir uma linha orçamental de reforço das necessidades nas unidades sanitárias, como consequência do aumento da demanda resultante dos estudos. Também vimos que este estudo implicou aconselhamento e testagem na comunidade. Isto não teria sido possível se não existisse no centro, no distrito da Manhissa, um sistema de vigilância demográfico, a partir do qual todos os habitantes do distrito da Manhissa têm um número de identificação único e acontecem de forma contínua registro de eventos vitais, portanto, de nascimentos, migrações, mortes e gravidezes. Então, esta vigilância foi importante, primeiro, para selecionar os agregados onde encontraríamos as pessoas para aconselhar e testar na comunidade, mas também foi importante para localizar os participantes que passaram para a fase de ligação e retenção, principalmente na busca dos faltosos.
A quarta fase é que, por mais organizados que estejamos para implementar o estudo, portanto, por mais que estejamos alinhados às prioridades de saúde, tenhamos envolvimento das autoridades de saúde e existam condições estruturais e materiais, é necessário que a população-alvo, aquele que vai participar do estudo, saiba da existência deste estudo e aceite participar do estudo. Isto só é possível se houver um envolvimento da comunidade. E no caso do Distrito da Manhissa, essas atividades são coordenadas pelo Comitê Consultivo Comunitário, que foi criado pelo Centro de Investigação em Saúde da Manhissa. Este é um órgão consultivo e de vínculo de informação entre os investigadores e a comunidade ou vice-versa. Se tenta envolver neste comitê o maior número de instituições, organizações e grupos existentes e se pretende que cada membro do Comitê Consultivo Comunitário use da sua influência e do seu trabalho para facilitar a compreensão, a adesão e conhecimento dos valores de investigação biomédica desenvolvidos pelo CISM. Este mesmo comitê ajuda, por exemplo, na gestão de rumores e a orientar os investigadores sobre o melhor horário de encontrar a comunidade-alvo ou a população-alvo que se pretende em cada estudo. Este envolvimento comunitário inicia primeiro com reuniões com membros do Comitê Consultivo Comunitário, onde se explicam os objetivos do estudo e como este vai ser implementado. O Comitê Consultivo apoia no desenho de implementação e depois passa a informação às estruturas administrativas e às lideranças comunitárias. E depois que estes três grupos estejam bem informados do estudo, é que se passam às reuniões comunitárias. Esta figura apresenta uma das mobilizações comunitárias que eram realizadas antes de iniciar as atividades de aconselhamento e testagem em cada um dos bairros do distrito da Manhissa envolvidos no estudo TESFAM. Finalmente, é importante que o projeto tenha um bom esquema de disseminação de resultados, e a disseminação dos resultados deve iniciar numa primeira fase, a partir do momento em que existam resultados preliminares, até aos resultados finais. E as mensagens devem variar de acordo com o alvo, mas deve haver disseminação dos resultados, não só para as autoridades locais de saúde, as autoridades provinciais, assim como as autoridades centrais, mas também para os parceiros-chave e principalmente para a comunidade no qual foi realizado o estudo. É preciso ter em mente que a apresentação dos resultados deve ir acompanhada de intervenções, de soluções de intervenções de acordo com as condições que foram encontradas durante o estudo e também ter em mente que as autoridades de saúde têm outras prioridades, nem sempre acatarão as recomendações, mas é importante não desistir e continuar a transmitir a informação-chave que pretendemos que chegue às autoridades de saúde ou às populações-alvos. No caso do estudo TESFAM, os resultados, quando apresentados às autoridades de saúde, levaram a mudanças de políticas, que foi a eliminação do anonimato no aconselhamento e testagem, pois se constatou que 13% das pessoas que se testaram de forma voluntária, 29% das pessoas que se testaram por iniciativa do provedor e 39% das pessoas que se testaram de forma na comunidade são indivíduos que aceitaram se testar como se fosse a primeira vez, quando já sabiam que estavam infectadas pelo HIV. Que implicações têm estes indivíduos que se testam mesmo conhecendo o seu serostado? Estes indivíduos têm implicações no momento de determinar o primeiro 90 das metas da ONU-SIDA, porque numa situação de testagem anônima, observou-se que apenas 78% da população do distrito da Manhissa, portanto, da população vivendo com HIV, é que sabia que estava infectado. Numa condição de eliminação do anonimato, a proporção de indivíduos vivendo com HIV que conheciam seu serostado
aumentou para cerca de 86%, o que demonstra que no distrito da Manhissa nós estamos muito longe de atingir o primeiro 90 das metas da ONU-SIDA. Para além disso, os resultados deste estudo mostraram que, apesar da prevalência do HIV a nível nacional ser de cerca de 13,6%, o distrito da Manhissa apresenta prevalências bastante elevadas, que são cerca de 3 vezes mais aquela que é a prevalência nacional. E, por outro lado, que o nível de retenção nos cuidados de HIV tende a reduzir com o tempo. De modo que, seguindo a mesma abordagem de pesquisa do centro, os próximos estudos devem estar desenhados com vista a desenvolver intervenções que vão levar à redução do peso da doença e melhoria do nível de retenção das pessoas registradas nos cuidados de saúde. E muito obrigada. Tenho o prazer de apresentar 3 palestrantes que apresentarão projetos de pesquisa bastante interessantes. Em primeiro lugar, o Dr. Hussein Nakareya, que é oficial de monitoria e avaliação da QAM na província de Tete e que já trabalhou também como oficial de monitoria e avaliação em várias outras ONGs, que tem uma experiência neste campo. A seguir ao Dr. Hussein, teremos a apresentação do Dr. Francisco de Janeiro, que é especialista em doenças infecciosas e pesquisador do QAM. E, finalmente, a apresentação do Dr. Eduardo Oca, atualmente chefe do Programa de Saúde Comunitária de Médicos da África QAM, em Moçambique. É doutorado em Antropologia Social e Cultural na Universidade de Milão e consultor externo da Unicef. Trabalha há cerca de 15 anos em vários países, trabalhando com o povo e com o governo e instituições locais, coordenando um programa de desenvolvimento de saúde em HIV, saúde do adolescente, nutrição, envolvimento comunitário e pesquisa qualitativa. O Dr. Eduardo é membro de um grupo de trabalho técnico do Ministério da Saúde para apoiar estratégias de comunicação e diretrizes das ativistas comunitários para o combate à pandemia do Covid. Passo agora a apresentar o Dr. Hussein Nakareya. Bom dia a todos os participantes desse simpósio muito importante. O meu nome é Eduardo Oca, sou coordenador da área da saúde comunitária pelo Médicos com África QAM. Como você já conhece, QAM trabalha em Moçambique no âmbito da saúde comunitária e no âmbito da pesquisa desde 1978. E então hoje sou muito orgulhoso de apresentar e introduzir esta sessão que tenha uma importância especial. Eu gostaria de sublinhar o engajamento do QAM, do Médicos com África, neste assunto. A pesquisa é uma de nossas prioridades, nossas intervenções em parceria com o governo, claramente, primariamente, em todos os níveis, e também com as comunidades e com as associações locais. Olha, para lutar de uma forma concreta e eficaz contra a HIV, todos nós sabemos muito bem que precisamos de dados de qualidade, de dados certos, para poder planificar, para poder alocar recursos, para definir estratégias certas e que tenha resultados certos e possivelmente rápido e sustentável. Então, é por isso que o Médicos com África QAM, no âmbito da parceria com o governo, decidiu estar a implementar, está a trabalhar muito, está a investir muitos recursos no âmbito da pesquisa, na luta de HIV e no engajamento comunitário. Eu acho que este binômio poderia ser, de verdade, uma grande inovação que pode
trazer ótimos resultados, como já tivemos, que vamos apresentar agora como nossos estudos dos nossos colegas. Moçambique, África, todos nós desejamos e merecemos estudos de qualidade, ciência de qualidade, para chegar, para trazer serviços e para incluir de uma forma certa toda a população, até a última palhota da última aldeia onde médicos como a África trabalham. Então, eu desejo para todos vós, mais uma vez, uma boa escuta. Somos aqui para apresentar os nossos resultados com a convicção que uma pesquisa de qualidade é a nossa prioridade pelo futuro e pelo presente, como já foi no passado. Então, do meu lado, Eduardo Oca, responsável no nosso âmbito nacional pela saúde comunitária. Sejam muito bem-vindos e agradeço mais uma vez pela ótima oportunidade de estar juntos aqui neste simpósio. Agradecemos e canimamos. Boa tarde a todos. Meu nome é Hussein Francisco Nacareia. Eu sou oficial de monitoria e avaliação. Trabalho para Médicos com África nos projetos na província de Tete. Eu agora vou passar a fazer uma apresentação sobre estudo realizado em 2020. O estudo está intitulado Adolescentes e Jovens Moçambicanos durante a pandemia de Covid-19, lacunas de conhecimento e consciencialização nas províncias de Sofala e Tete. O objetivo desta pesquisa foi de estudar a consciencialização e compreensão de Covid-19 nos adolescentes e jovens HIV positivo nas duas províncias de Moçambique, Sofala e Tete. As lacunas de conhecimento identificadas nesse estudo foi muito útil, uma vez que permitiu desenhar intervenções direcionadas na prevenção da Covid nos adolescentes e jovens. O estudo foi realizado nos meses entre abril e julho de 2020 e foram entrevistados através da amostragem intencional duas amostras independentes compostas por adolescentes e jovens com características sociodemográficas variadas, idade, sexo e residência. A primeira amostra foi composta por 1.580 adolescentes e jovens residentes na província de Tete. A segunda amostra foi composta por 590 adolescentes HIV positiva residentes na província de Sofala, na cidade da Beira. O inquérito foi conduzido por via telefônica através de um questionário com ativistas treinados. A análise estatística foi feita com auxílio do software Estatística para Ciências Sociais e Microsoft Excel 2016. Igualmente, fez-se uma análise usando o modelo estatístico multivariado, onde foi calculado o teste de Fisher a um intervalo de 95%. No geral, 25% dos adolescentes e jovens, correspondente a 543 adolescentes e jovens, revelaram um alto nível de conhecimento em relação à Covid-19. O modelo multivariado mostrou que o nível de conhecimento sobre a Covid nos adolescentes e jovens foi influenciado pelos seguintes fatores: sexo dos respondentes, feminino. Os adolescentes do sexo feminino revelaram um alto nível de conhecimento, 47 vezes maior em relação aos adolescentes do sexo masculino. Adolescentes que viviam nas casas sem cobertura de chapa revelaram um alto nível de conhecimento, 85 vezes maior em relação àqueles que viviam nas casas de chapa, cobertas de zinco. O estado serológico HIV positiva. Esses adolescentes com estado serológico HIV positiva igualmente tiveram um nível de conhecimento maior, 56 vezes maior, em relação àqueles que tinham estado serológico HIV negativo. De forma conclusiva, este estudo destaca uma importante e relevante lacuna de conhecimento nos adolescentes e jovens em relação à Covid-19. O envolvimento dos adolescentes e jovens na luta contra a pandemia de Covid-19 é uma estratégia essencial nas comunidades, principalmente nos países onde a idade mediana é jovem, como Moçambique, e onde a epidemia tem se agravado com um sistema de saúde frágil. O estudo recomenda o desenho de estratégia de redução do tempo de atendimento ou fila de espera, das consultas, exame e recepção de medicamento, para evitar
a criação de foco de transmissão nas pessoas vivendo com HIV/SIDA. Igualmente, recomenda o desenho de políticas públicas para a redução de desinformação, mau atendimento sobre o Covid, bem como a criação de medidas de comunicação com vista a evitar o estigma ou discriminação de pessoas vivendo com HIV/SIDA ou infectados com HIV, para evitar que as pessoas que padecem dessas enfermidades possam se apresentar sem preconceitos às unidades sanitárias para o devido acompanhamento e tratamento. Muito obrigado pela atenção dispensada. Por favor, quando for a intervir, seja um pouco mais vagarosos, porque lendo eu devo interpretar, por favor. Muito obrigado. É um prazer estar convosco. Eu chamo o Dr. Genaro. Quero partilhar alguns dos aspectos deste projeto. Gostaria de começar com o primeiro, que tem a ver com a saúde mental. É um problema muito significante e tornou-se extremamente relevante no que diz respeito aos que vivem com o VIH na camada jovem. E também quanto à vulnerabilidade e desafios que têm um impacto e que a aderência também aos cuidados da VIH é um dos aspectos. A tarefa, então, que nós temos desde o início, primeiro, 1 em 5 adolescentes tem uma desordem mental. Este é o cenário que temos. Quanto à prevalência, então, portanto, neste projeto visava avaliar o perfil da saúde mental nos adolescentes moçambicanos e avaliando também os serviços no distrito lá da Beira. Portanto, então, trabalhamos nesta instalação clínica em 2019 até junho de 2021, com os adolescentes com um problema de doença mental e que os psicologistas avaliaram esse aspecto. Primeiro, quanto à ansiedade, é o primeiro espaço, e não vi em segundo na depressão, terceiro também de trauma pós-estresse e também do abuso de drogas. Os dados coletados e analisados, primeiro, certificamos isso com a associação, avaliamos a condição da saúde mental com características potenciais e notamos também a depressão. Agora, 1.811 adolescentes inscreveram-se e com 52% com VIH. Eles 63% sexo feminino e também com 19 anos de idade. Portanto, quanto à saúde médica, aqui demonstra então, demonstrado nesse quadro, são os resultados. Então, todos os instrumentos usados para testagem quanto à desordem e também os últimos que têm a ver com os utentes das drogas e também nos adolescentes, a depressão também que tem a ver com as mulheres e também o uso dessas substâncias parece ser associado com a ansiedade, depressão e
Em conclusão, achamos uma grande relação entre o estado de VIH com problemas mentais. Da nossa análise, é analisado também a ansiedade que consideramos e que a depressão traumatic disorder only with HIV e também a desordem pós-trauma. findings, it became A clear nossa conclusão, então, that NGO to develop em mental, parceria com o governo e as organizações não governamentais, devia se fortalecer as parcerias e de modo a melhorar a qualidade de vida, sensibilização, atividades nas escolas e na comunidade, de modo a entender teleconsultation, esta questão da saúde mental. benefits for adolescents in need of mental health. Tem que haver também benefícios particulares para os adolescentes que têm necessidade de cuidados mentais. Experiências que tivemos no projeto é o engajamento da comunidade e o acompanhamento. E perdemos, então, o acompanhamento aos pacientes em diferentes fases. Também temos que ter meios, então, de podermos fazer aquilo que é o nosso acompanhamento nas populações e nos adolescentes com esta epidemia de VIH. Então, 44% no país, entre os quais temos como objetivo. Temos que fazer o acompanhamento, fazer a intervenção na comunidade. Desde 1 de junho de 2019 até 20 de junho deste ano, fizemos então uma pesquisa no seio dos jovens que são afetados com VIH na Beira, isso na província de Sofala, em Moçambique. Também fizemos nesses países na luta contra a VIH. Depois de identificar a lista dos pacientes, fizemos o acompanhamento e fizemos também atividades de acompanhamento durante os 3 dias. Fizemos também visitas aos pacientes que não tinham um contato telefônico, para bem dizer. As análises estão ainda recorrentes. Os resultados que temos são preliminares. Most of them were female with a median age. Nos 3.314 são adolescentes com a idade média de 19 anos, 14% que estavam amamentando. A pesquisa, então, e sua eficácia era de 86% da população até o fim do estudo. E dentre os jovens e adolescentes, a parte mais fragilizada, que é mais propensa, é da camada das mulheres com grávida. A pesquisa está ainda implementada e temos que investir para melhores resultados. O governo também pode cooperar e envolver os jovens. É uma combinação da comunidade, prevenção. Isto vai ajudar, então, os pacientes. Acho que é tudo do meu lado. Muito obrigado pela vossa atenção. Acho que haverá uma outra ocasião deste gênero, onde podemos trabalhar cara a cara. Isilda, Milton, Edson, o trabalho de você é sempre extraordinário. Muito obrigado. Thank you a lot.
Muito obrigado. Muito obrigada aos três palestrantes pelas três brilhantes apresentações. Declaro aberta a sessão de perguntas, mas antes gostaria de chamar a atenção para os participantes que tenham tido problemas na tradução. Caso continuem a enfrentar problemas, por favor, alterem o fornecedor de internet para Firefox, por favor. Passando para as perguntas, dizer que não contaremos com a presença do Dr. Genaro para as respostas, mas teremos aqui o Dr. Hussein Eduardo, que poderão responder às diferentes perguntas que tiverem postado no chat. Tenho uma pergunta dos participantes para os palestrantes, que gostariam de saber qual foi o impacto do Covid-19 para as atividades de pesquisa em Moçambique. Doutor Hussein, doutor Eduardo, se nos puderem responder. Sim, ok. Posso dizer alguma coisa? O impacto claramente do Covid foi bastante grande, em todos os âmbitos do nosso trabalho, no âmbito da saúde pública, da saúde comunitária e também no âmbito da pesquisa. Porque, claro que muitas pesquisas são baseadas sobre entrevistas, então a redução da possibilidade de se encontrar fisicamente com as pessoas reduziu muito. É por isso que nós, falando, por exemplo, da pesquisa que foi apresentada pelo Dr. Hussein, utilizamos muito os telefones e mudamos os papéis dos ativistas comunitários com uma diferente metodologia para continuar a trazer serviços e a coletar dados através da utilização do telefone. E acho que foi também uma ótima possibilidade que nos trouxe dados e que nos permitiu de continuar a indagar também a percepção e o conhecimento dos jovens em particular, dos jovens HIV positivo, dos jovens no tratamento, e de continuar no apoio como sistema sanitário local para favorir as pessoas a voltar ao tratamento em caso dos faltosos. Então, claro que o Covid, infelizmente, ainda é um grande desafio, mas também nós conseguimos um bocadinho a voltar ao Covid a ser uma oportunidade para desenvolver novas técnicas de pesquisa e para aprender mais sobre o comportamento no âmbito dos jovens e dos adolescentes, que são, claro, a geração alvo principal de nossas intervenções, em particular nas províncias da Sofala e Tete. Obrigado. Eu vou dar continuidade a esta mesma pergunta. Como pesquisadora na Manhissa, também sofremos impacto do Covid, e uma das situações é que, para alguns estudos, houve necessidade de adiar o seu início. Para outros estudos, devido à metodologia, houve mesmo suspensão de algumas atividades, para mostrar que o Covid não veio só afetar aquilo que é o estado de saúde da população, mas também o modo a continuidade de diferentes atividades de pesquisa desenvolvidas por diferentes instituições. Boa tarde mais uma vez. Queria aproveitar e fazer um comentário em relação ao impacto do Covid na pesquisa.
Em relação à pesquisa primária, talvez não fosse a contribuir a algo substancial, ou diferente do que os colegas do painel mencionaram, mas relativamente a análises secundárias ou avaliação de dados existentes, acredito que o impacto tenha sido mínimo. Nós que trabalhamos com fontes de informação já existentes, continuamos a trabalhar online, mas obviamente as fontes de informação que nós usamos foram afetadas. Acredito que vamos no futuro começar a ver gaps, né? Períodos sem informação ou com informação limitada. Então, de alguma forma, apesar de não ter afetado substancialmente do ponto de vista de produção de análises secundárias, afetou as fontes de dados primárias. Obrigado. Muito obrigada a todos os panelistas por responderem às perguntas do chat. Ao terminar esta sessão, gostaria mais uma vez de agradecer a todos os palestrantes pela sua contribuição e participação nesta sessão, em especial durante esta época do movimento do ano Nada Favorável. Também gostaria de agradecer aos participantes, esperamos que tenha sido útil e interessante para cada um de vocês. Esperamos que esta informação partilhada ajude a refletir a nível pessoal, assim como a nível profissional, a compreender a importância da investigação e o seu impacto na resposta do HIV em Moçambique. Gostaríamos de agradecer a todos os participantes que enviaram perguntas para a discussão e encorajaram encorajar a eles a compartilharem as apresentações desta sessão com outros indivíduos que não tenham conseguido participar, dizer que as apresentações estarão disponíveis na plataforma da Sociedade Internacional do SIDA de forma gratuita. Contamos convosco para as sessões subsequentes deste simpósio da educação, do Fundo Educacional da Sociedade Internacional do SIDA. Por favor, conecte-se e esperamos nos ver dentro em breve.